gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar a todos os filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra do Senhor, com o objetivo de trazer então o conhecimento a respeito de Deus, naturalmente, não é? Através de sua palavra, de seus planos, de sua vontade e assim por diante, não é? E para darmos início em mais este culto, mais este trabalho, nós queremos ter uma palavra de oração. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor Deus, nós estamos outra vez em Tua santa presença, agradecendo ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pela paz, por tudo, ó Deus, e pedindo misericórdia em nossas vidas, perdão pelos nossos pecados, e que também o Senhor nos dê a inspiração para mais este programa de bênçãos, de fé, que os filhos de Deus, os filhos do Senhor, sejam abençoados e que o Senhor possa ser glorificado através de nossas vidas. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a escritura que vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 3. E leremos a partir do versículo 21. Repetindo, Gênesis 3, a partir do versículo 21. E enquanto vocês procuram, nós queremos lembrar que esta programação tem uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa, e também na cidade de Campinas, na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E todos vocês são bem-vindos às nossas reuniões presenciais, e desejando também entrar em contato conosco ou então se inteirar melhor sobre os dias e horários dos cultos, estão aí na descrição, aqui embaixo do vídeo, na descrição, não é? Você pode se inteirar melhor aí. E agora, então, dito isto, nós já vamos para a leitura da palavra do Senhor para aproveitarmos o nosso tempo aqui. Conforme anunciamos, Gênesis capítulo 3 e versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem
é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Então, lemos aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo 21 em diante, até o 24, que é o final do capítulo, não é? E que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos sobre nós. E nós vamos agora para a continuidade da leitura da mensagem que nós estamos estudando, Por que tiveram que ser pastores? Aqui no parágrafo 110, nós começamos assim. Agora vejamos, o princípio, Adão e Eva de pé ali, na presença de Deus, para ouvir sua mensagem para eles. Eles haviam coberto seus lombos com pele de ovelhas. A primeira mensagem que jamais se haja ouvido foi dada sobre uma pele de ovelha morta, que Deus havia ferido e havia envolvido a Adão e a Eva nela. Depois que trataram de fazer eles mesmos sua própria religião de folhas de figueira, não funcionava, o sacrifício de ovelhas havia sido instituído desde o princípio para expiação, sacrifício de ovelhas. Agora, já vamos encerrar isto e mostrar a vocês por que tiveram que ser pastores e por que teve que ser. Ele teve que ser uma ovelha. Aqui essa palavra ele está com letra maiúscula, não é? Ele quer dizer o Senhor Jesus Cristo, porque ele teve que ser uma ovelha. Agora, os profetas do Velho Testamento se vestiam com peles de ovelhas. Você notou isto, não é? Os profetas do Velho Testamento se vestiam com peles de ovelhas. Sabemos disso, significando sua fé em sua palavra, da vinda do Cordeiro perfeito. Por isso eram os profetas. Agora, a palavra de Deus não vem a um teólogo. Não há nenhuma. Ele é o que confunde tudo. Isso aqui é importante nós observarmos, não é? O teólogo é o que confunde tudo, todo o plano de Deus. Ele é o que confunde tudo. Isso é correto? Não há tal coisa que ele tenha que dizer, que você diga, bem, este é um chefe teólogo. Isso simplesmente o distancia mais da palavra que qualquer coisa que eu saiba. Vê, a palavra do Senhor Deus, o imutável Deus, nunca muda em qualquer lugar da Bíblia. A palavra de Deus sempre tem vindo aos profetas, não a teólogos ou doutores, mas a profetas. E eles sempre, todo o tempo, foram rejeitados e recusados. Os profetas geralmente eram pastores também. Os profetas se vestem com peles de ovelhas porque usavam a pele das ovelhas da qual pastoreavam.
E a primeira mensagem a uma geração condenada foi por cima das peles de ovelhas. Profetas, digo de novo, usavam peles de ovelhas para cobrirem a si mesmos, porque estavam testificando. Por isso que eles criam que viria um cordeiro para aquele sacrifício, e a palavra de Deus vinha a eles por uma das peles por cima das peles de ovelhas. Isso aqui é bom a gente observar, são tipos que passam por despercebidos, não é? Os tipos passam por despercebidos perante os grandes estudiosos, perante o povo, de um modo geral. Um pouquinho atrás aqui, algumas linhas anteriores, ele disse que os pastores se cobriam com as ovelhas, com a pele das ovelhas que eles criavam. Olhemos isto. Não percamos essas afirmações que são muito importantes para nós, não é? Estes pastores ou estes profetas geralmente eram pastores. Abraão era um pastor, Isaac era um pastor, Davi era um pastor, Jacó era um pastor, Moisés era um pastor. Todos os representantes de Deus eram pastores. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Você reparou, meu amado irmão, pregador? Vamos falar um pouquinho aos pastores agora, assim especificamente, não é? Você já pensou a grandeza que isto significa, não é? Ele citou aqui Abraão, citou Isaac, citou Jacó, citou Davi, citou Moisés. Todos eles eram pastores e todos eles eram profetas. Isso é muito importante nós pensarmos nisso, com toda a humildade e reverência. Pensarmos nisso, não é? E também as pessoas que não são pastores, que são as ovelhas, o laico, assim chamado, na igreja, né? Deve pensar isso também. Todos devem pensar isso para que haja um certo respeito, uma certa consideração espiritual, porque isso é escolha de Deus, do próprio Deus. Infelizmente, muitas pessoas não veem isto, né? Parágrafo 115. Agora vamos encontrar por que teve que ser pastores. Eles sabiam que as ovelhas eram indefesas, sem o pastor para guiá-las. Uma ovelha é completamente indefesa, ela não pode vir só. Essa foi a razão pela qual Deus assemelhou seus filhos crentes como ovelhas. Eles têm que ser guiados, porém note que é o que está te guiando. Quer dizer, preste atenção no que está te guiando. É um pastor que está te guiando? Ou é uma outra pessoa qualquer? Ou é um bode que está te guiando? Um maldizente? Um difamador? Um criador de polêmicas na igreja? Por acaso seria um tipo assim que estaria te guiando? Ou é um pastor de ovelhas? Aleluia! Nós estávamos pregando na igreja, deixa eu abrir um parêntese aqui, não é? Nós estávamos pregando na igreja na quarta-feira, agora, né? Hoje é dia 2, na quarta-feira agora, dia 1 de dezembro de 2021. Deixar registrada essa data. Então nós estávamos pregando e eu estava me referindo
a alguém que havia usado um certo palavreado. Essa pessoa me disse, a minha pessoa, assim: nós estamos trabalhando nesta cidade há 1 ano e conseguimos arrancar uma pessoa da denominação. Então eu estava falando com os irmãos na igreja que isso não é palavreado de cristão. Um cristão cheio do Espírito Santo não usa tal palavreado. Arrancar, não é? Isso é palavreado de pessoa mundana. Porque o mínimo que um cristão diria seria assim: nós conseguimos conduzir uma pessoa a Cristo. Nós conseguimos, no mínimo, conduzir uma pessoa para a mensagem de Malaquias 4. Aí seria uma palavra razoável. Mas deixa continuar um pouquinho dentro do parêntese ainda. Crente nenhum, pregador nenhum verdadeiro prega nenhum evangelho, nenhuma palavra para fechar igreja nenhuma. É bom que isso fique frisado aqui nesta programação que é pública, que não é só lá na igreja. Nenhum pregador verdadeiro prega nenhum evangelho para fechar nenhuma denominação. E muito menos para fechar um tabernáculo que prega a mensagem de Malaquias 4. Se a pessoa faz isso, o seu objetivo não é verdadeiro. Se ela prega com esse objetivo de fechar uma igreja, esse objetivo dessa pessoa não é verdadeiro, não é de Deus. Porque quando nós pregamos o evangelho, é para ajudar a melhorar as pessoas, ajudar as pessoas a terem mais fé em Deus, ajudar as pessoas a terem mais amor ao próximo, ajudar as pessoas a respeitarem mais uns aos outros, ajudarem as pessoas a ser mais sinceras, mais fiéis. Quando se prega o verdadeiro evangelho, é com esse objetivo. Não é para fechar igreja nenhuma e nem para arrancar ninguém de lugar nenhum. O irmão Brana, profeta de Deus, nunca quis arrancar membro de lugar nenhum. Se nós fôssemos, na verdade, discípulos de William Brana, nós não faríamos estas coisas. Você aceite isso como sendo do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos trouxe isso agora. E São Paulo, você quer uma escritura? São Paulo disse assim: eu temo que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado. Meus preciosos irmãos, meus queridos irmãos, que nos ouvem, que tenha paciência, que tenha a sublimidade de nos ouvir, prestemos atenção nisso juntos, nessa advertência do Espírito Santo para nós. Nós somos ovelhas, todos nós somos ovelhas. Então vamos aqui, que eu até perdi o meu... sim, eu estou aqui, né? Ele está dizendo então que a ovelha não pode ser guiada. Esses que tentam fazer a obra para Deus fora da sua vontade não são pastores. Eles são bodes que estão guiando as ovelhas para o matadouro. Assim diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos então para frente aqui. Porém, note que é o que está te guiando. Quer dizer, ele não fez uma pergunta não aqui, ele fez uma exclamação. Note o que é que está te guiando. Não tome a um cabrito, pois ele levará até a matança. Deus nunca nos deu um bode. Ele nos deu seu Filho, o Espírito Santo, para nos guiar. Não algum homem feito pastor, porém um pastor mandado por Deus, o qual alimenta as ovelhas com comida de ovelha. Você pode prestar atenção nisso.
Um pastor de verdade na igreja nunca prega lá no púlpito e as pessoas assentadas em seus bancos e suas cadeiras para ouvi-lo. Um verdadeiro pastor nunca prega lá difamando a quem quer que seja, falando mal dessa ou daquela pessoa, desse ministro ou daquele ministro. Um verdadeiro pastor nunca faz isso, porque isso não é comida de ovelha. E se você é uma ovelha, você não se satisfaz estando assentado lá no banco da igreja e ouvindo uma pregação que difame a quem quer que seja, que maltrate, que fale mal de quem quer que seja. Nós não estamos lá na igreja para ouvir essas coisas. Então é bom que nós observemos por quem nós estamos sendo guiados. Pode ser pelo Espírito Santo ou pode ser pelo Espírito do Anticristo, no cabrito, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Volto aqui um pouquinho. Pastor mandado por Deus, o qual alimenta as ovelhas com comida de ovelhas. Comida de ovelhas é o evangelho puro, verdadeiro, santo. Aleluia. Agora, tome você a um porco e diga você a esse porco: eu vou fazer de ti um cordeiro. E você o lava e pinta suas unhas, porque elas são muito sujas, né? As unhas do porco, né? Ele anda na lama. E pinta suas unhas e tudo mais, e lhe dá comida assim como uma ovelha, e lhe dá uma classe de dieta, e o coloca lá sobre o piso, ou lá fora, onde as ovelhas pastam, no campo de alfafa, ou algo assim. E se há um charco de lama em algum lado, esse porco seguirá direitinho, o mais rápido possível, para aquele poço de lama. Porque a natureza do porco gosta da lama, a natureza da ovelha não é? Então ele vai diretamente para aquele poço de lama. Vê por quê? É porque sua natureza é de um porco. E essa é a razão pela qual os membros das igrejas hoje participam das coisas do mundo. Vê? É porque sua natureza não tem sido mudada. Eles comerão qualquer classe de porcaria teológica, eclesiástica, porém não podem ficar com a palavra de Deus. Eles irão e escutarão a palavra. Sabe você, o maior hipócrita do mundo é um velho corvo? Prestemos atenção nisso. O maior hipócrita do mundo é um verdadeiro corvo. Na Bíblia foram soltos 2 fora da arca. O velho corvo saiu e nunca mais retornou, porque ele é um abutre que come alimento podre. Ele se põe sobre os corpos mortos de cadáveres e enche seu estômago com cadáveres. Então vamos fazer uma consideração aqui. Quando Noé, depois que baixaram as águas, a terra estava repleta de cadáveres mortos, seja de gente, seja de animais, e já em um estado avançado de putrefação. Quando ele abriu a janelinha da arca e soltou o corvo nunca mais voltou. Por quê? Porque lá fora estava cheio de comida que satisfaziam seus desejos. Não é isso que ele está dizendo aqui. Então, ele está falando da igreja, não é? Bom, mas quando ele deixou ir a pomba não podia suportar essa podridão. Assim sendo, retornou para a casa do pai. E Noé
deixa eu ver, do pai e Noé, e bateu na porta, até que Noé a deixou entrar. Amém? Será que você pode, se é que as pessoas estão ouvindo, não é? Que às vezes parece que a gente presta atenção num detalhe. Quando a pessoa não é predestinada para ouvir aquilo, para se converter, e que Deus a perdoe e a salve, ela não ouve mais a palavra. Nunca mais ela ouve. Agora, os que são predestinados para ouvir uma palavra dessa, uma advertência dessa do profeta de Deus, os predestinados ouvem. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra para que os sarasse. Mas quando a pessoa não está predestinada mais para voltar para dentro da arca, ela não ouve mais o que Deus está falando. 119 agora. Agora, um corvo pode se assentar aqui fora e comer de um cavalo morto todo dia, e levantar voo ali ao campo e comer grão com a pomba. Você sabia disto? Eu nunca tinha pensado nisto, que um corvo também come grãos, sementes. Né? Você sempre pensa que o corvo só come carniça, mas ele pode perfeitamente sentar ali e comer do cavalo morto o dia inteiro, da vaca morta, no pasto, né? E depois voar e sentar num campo de sementes e comer sementes onde existam pombas comendo semente. Ah, se nós pudéssemos meditar nesses tipos, não é? Mas o tempo ali está esgotando. Porém, uma pomba não pode voar para lá e comer de um cavalo morto e depois comer grãos. Isso a mataria. Vê, a pomba não tem nenhum fel e ela não o pode digerir. Então, se a pomba ingerisse aquilo, então se por acaso um pregador, que é um cabrito, né, pregador cabrito, prega lá no seu púlpito, ou em qualquer lugar, ou na rua, ou visita a sua casa, né, ali, e lhe dá um alimento que não é alimento de ovelhas, que não é alimento de pomba, é alimento de corvo ou de porco, se a pomba comesse aquilo, ela morreria, mas ela não come, ela não aceita aquilo. E se aquilo persistir muito, sabe o que ela diz? Fala, irmão, por favor, não venha mais em casa falar esses assuntos, não. Eu não estou interessado. E se o pastor dela começasse a falar lá na igreja também, ela deixaria a sua igreja e iria para algum lugar onde tivesse alimento de pomba e de ovelha. Aleluia. E quando alguma pomba de Deus, alguma pomba que come a palavra ou ovelha, um animal limpo, quando você vai dar-lhes as coisas do mundo, elas sabem que seu mestre disse: aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Você lhe dá uma coisa contrária a essa palavra de Deus, ela não a suportará. Mas o diabo pode tomar isso e o mundo também e chamar tudo de coisa de Deus, né? O diabo pode pegar essas coisas imundas, podres e dizer que aquilo é coisa de Deus, né? Mas a pomba sabe porque ela não tem fel. Então, se ela comer, ela morre, então ela fala, não, meu estômago não aceita isso, não é? O meu estômago não aceita esse tipo de alimento. Chamar tudo isso de coisa de Deus, você não pode misturar azeite e água, simplesmente não se misturam. Eles todos, esses pastores, eles sabiam que as ovelhas eram indefesas sem o pastor, e eles eram pastores e sabiam que ele tinha que ser guiado. Que pena é ver hoje que eles tratam de alimentar as ovelhas com lixo.
Lixo. Já pensou? Dar lixo para as ovelhas em cima do púlpito? Dar lixo para as ovelhas em suas visitas cordiais nos lares? Misericórdia! Que pena que eles estão alimentando as ovelhas hoje com lixo. Mas uma ovelha não o comerá. Não, senhor. Vê, eles estavam tratando de alimentar as ovelhas com lixo lá atrás. E quando a palavra veio, eles já estavam tão acostumados ao lixo, eles não conheciam a palavra, e assim é hoje. Quando a mesma coisa vindicada e provada que Deus faria certa coisa, e então eles tão acostumados a lixo e alimentados de lixo, até que você... não vale a pena falar com eles. Eles não farão caso. Isso é tudo. Foi o que foi dito agora. Eles não ouvirão. Para começar, eles nem estão ouvindo esta programação. Oxalá estivessem, não é? Então, isso é tudo. O cão, a Bíblia diz como um cão volta ao seu vômito e um porco ao seu lamaçal, assim farão eles. Bom, eu preciso parar aqui, não é? Porque nosso horário ali já deu. Mas vamos fazer assim, eu parei no parágrafo 123, e se o Senhor permitir, então nós voltaremos em nossa próxima programação, e aí a gente volta a recapitular esse tema aqui, esse assunto, porque ele é muito importante para nós. Isso não é só jogar no ar, não. Isso aqui são coisas que as ovelhas precisam ouvir, porque os outros são porcos, os outros são corvos, esses não ouvirão mesmo, mas as ovelhas precisam ouvir. Então nós vamos orar agora, não é? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela bênção de estarmos outra vez reunidos ao redor da Santa Palavra do Senhor, que na verdade não é lixo, mas é o alimento perfeito de ovelhas, de pombas. Pai amado, e nós pedimos perdão mais uma vez pelas nossas fraquezas e as fraquezas dos teus filhos, e pedimos a cura divina, pedimos a saúde para cada um, a bênção para cada lar, a paz nos lares, que a dissensão, a discórdia se afaste, desapareça, e que a bênção, a paz, a serenidade reine nos corações, reine nos lares, Senhor, com a cura divina e assim por diante, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se o Senhor Deus permitir, nós então retornaremos juntos em nossa próxima programação. Amém. Amém.